Imagine um leão que não permitia sequer um passo de aproximação, preso não só por grades, mas por um passado que deixou marcas invisíveis. Agora, imagine uma criança de apenas 7 anos, com os próprios traumas nos olhos e uma coragem que nem os adultos conseguiam compreender. O que acontece quando duas dores se encontram no mesmo espaço? Talvez algo mágico. Ou talvez, só talvez, uma revolução silenciosa comece ali mesmo, com empatia, paciência e um olhar sincero. Neste texto, vamos te levar por uma jornada real, intensa e profundamente transformadora, que começa no Santuário Serra Verde, no interior de Minas Gerais, e termina dentro do coração de cada um que já se sentiu quebrado. Vamos falar de resgate de animais, de traumas que falam alto, de amor que cura e de como uma simples atitude de uma criança foi capaz de quebrar muros que ninguém mais conseguia. Se você acha que histórias de superação só vivem nas páginas dos livros, se prepare, a realidade pode ser ainda mais inspiradora. Então, se você acredita que há força na sensibilidade, que a natureza conversa com quem sabe escutar e que crianças têm muito mais a ensinar do que imaginamos, este conteúdo é para você. Vem comigo descobrir como o Leão Sultão e o Pequeno Miguel nos ensinam o que é, de fato, conexão emocional. No coração do Santuário Serra Verde, um lugar criado com suor e amor por Marina Cavalcante e seu falecido marido, vivia um novo hóspede que desafiava todas as regras da convivência. O Leão Sultão, resgatado de um circo clandestino, era o retrato vivo de um trauma animal profundo. Sua juba dourada impressionava, mas era seu olhar desconfiado que dizia tudo. Ali dentro havia dor demais. Cada tentativa de aproximação terminava em rosnados ameaçadores. Até os veterinários mais experientes recuavam. Não era só o corpo que Sultão protegia. Ele construíra um muro emocional que ninguém conseguia atravessar. Nem carne fresca, nem música suave, nem técnicas de adestramento surtiram efeito. Marina, apesar de décadas de experiência no resgate de animais, via-se de mãos atadas. E talvez fosse isso que mais doía. Ver aquele gigante preso em sua própria armadura de medo, sem conseguir confiar em ninguém. Como chegar até ele sem tocar no que o machucava? A história de Sultão poderia ter parado aí. Mais um caso triste de um animal destruído pelo egoísmo humano. Mas a vida, caprichosa como só ela sabe ser, reservava uma peça fora do roteiro. Uma criança. Ainda que ninguém soubesse disso naquele momento, a chegada de alguém inesperado, carregando seus próprios pedaços quebrados, daria início a uma reviravolta que mudaria não só o destino do leão, mas de todo o santuário. Quando Miguel chegou ao Santuário Serra Verde, ninguém imaginava o impacto que aquele menino de apenas 7 anos causaria. Passando as férias com a avó, Marina Cavalcante, ele trazia nos olhos castanhos a mesma melancolia que brilhava nos de Sultão. A separação dos pais o deixara confuso, carente e talvez até um pouco perdido. Mas, ao olhar para o leão no canto do recinto, algo despertou. Como se ele reconhecesse naquele animal um espelho de si mesmo, alguém ferido por dentro. A primeira aproximação foi sutil. Miguel, curioso, perguntou por que o leão estava tão triste. Marina tentou explicar que algumas feridas são invisíveis, que a dor que se carrega por dentro não se apaga com o tempo. Mas Miguel, com a lógica simples de uma criança sensível, respondeu algo que desmontou qualquer argumento. Ele só está com medo, igual eu fiquei quando o papai foi embora. Foi nesse momento que Marina viu. Ali havia uma conexão emocional real se formando. Crua, genuína, poderosa. Mesmo diante do medo e dos protocolos rígidos do santuário, Miguel insistiu. Queria apenas falar com o leão. E falou. Com palavras simples, contou sobre sua saudade, suas noites silenciosas, suas perguntas sem respostas. E o leão, para a surpresa de todos, escutou. Não rosnou, não se afastou. Pela primeira vez em meses, Sultão não reagiu com agressividade.
Era como se aquelas duas almas quebradas tivessem se reconhecido na dor. E dali nascia um laço que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. A rotina do santuário começou a se transformar junto com a relação entre Miguel e o leão sultão. Todos os dias, o menino voltava ao recinto e, com a mesma doçura de sempre, puxava conversa com o leão. Contava sobre o café da manhã, sobre os macacos arteiros, sobre as saudades do pai. E, em troca, recebia olhares mais calmos, um silêncio menos hostil. Aos poucos, o leão deixou de rosnar quando Miguel se aproximava. Era como se os muros que Sultão havia levantado começassem a rachar. O mais impressionante é que ele começou a se alimentar. Primeiramente, aceitou pequenos pedaços de carne que o garoto jogava pelas grades. Depois, passou a levantar a cabeça quando ouvia a voz do menino. Aquilo que nem a equipe veterinária conseguia, Miguel estava realizando com a força da empatia e da presença. Não era magia, era humanidade em estado bruto. A relação humano-animal entre os dois virou assunto entre os funcionários do santuário, que não sabiam se ficavam mais emocionados ou apreensivos. Marina, observando tudo, se via entre o espanto e a esperança. Em mais de 30 anos de resgate de animais, nunca presenciara algo tão puro. Foi nesse clima de descoberta e renovação que o santuário ganhou um novo fôlego, ainda que ninguém soubesse que a calmaria era só o prelúdio de uma grande tempestade. Porque quando tudo parece estar melhorando, a vida tem esse hábito estranho de testar a nossa fé naquilo que construímos. Em meio ao florescer da relação entre Miguel e o leão sultão, uma sombra pesada se abatia sobre o santuário Serra Verde. Marina Cavalcante, sempre atenta aos detalhes, percebeu que as contas não batiam. Foi aí que veio o choque. Uma dívida impagável de 200 mil reais ameaçava engolir anos de trabalho. Papéis antigos, extratos e notas fiscais expunham um buraco financeiro que não fazia sentido. Até que o nome Juliano Ferreira, o antigo contador, apareceu com mais frequência do que deveria. Juliano havia sido contratado por Carlos, o marido falecido de Marina, e com a confiança cega da família, controlava a parte financeira do santuário. Só que por trás da fachada profissional havia corrupção e desvio de verbas. Depósitos regulares para uma empresa inexistente, documentos com assinaturas suspeitas. Tudo levava a crer que o santuário fora vítima de um golpe arquitetado com frieza. E o pior, Marina, já sobrecarregada com a gestão emocional e prática do lugar, não tinha ideia de como reverter aquela situação. A notícia caiu como uma bomba entre os funcionários. O medo de ver o santuário fechado era real. E mais do que perder um lugar, significava separar Sultão de Miguel e tirar dos animais o único lar seguro que conheciam. Marina, mesmo devastada, se recusava a desistir. Como boa matriarca, enxugou as lágrimas e começou a procurar soluções, embora tudo parecesse ruir a cada nova descoberta. E assim, com o santuário à beira do colapso, surgia uma ideia que misturava risco, coragem e uma pitada de esperança: contar a história para o mundo. Foi Beatriz Campos, uma jovem repórter cheia de energia e sensibilidade, quem acendeu uma fagulha de esperança no santuário Serra Verde. Ao saber da história do leão sultão e da conexão com o pequeno Miguel, ela viu ali não apenas uma matéria emocionante, mas uma chance real de mudança. Marina, hesitante no início, temia expor o neto, ainda tão frágil emocionalmente. Mas a repórter propôs preservar a identidade do menino, focando na causa maior: o resgate de animais e a ameaça iminente ao santuário. A reportagem começou a ser gravada. As câmeras captavam cenas tocantes entre o garoto e o leão, momentos que pareciam saídos de um filme. Miguel falava de dor, de saudade, de reencontro, e Sultão respondia com gestos, olhares e silêncios carregados de significado. Quando o material foi ao ar, o efeito foi imediato.
O vídeo viralizou nas redes sociais, rodou grupos de WhatsApp e chegou até pessoas que jamais ouviram falar do santuário. A reportagem viral se espalhou como uma onda de empatia em pleno mar digital. As doações solidárias começaram a pingar, depois a jorrar. 10 aqui, 50 ali, até grandes empresas entrarem em cena. Pessoas do Brasil inteiro queriam ajudar aquele leão e aquele menino. O que antes parecia um fim inevitável, agora ganhava contornos de milagre possível. Marina, emocionada, mal podia acreditar, mas sabia. O caminho seria longo. O vídeo tocou corações, mas também acendeu luzes onde antes havia escuridão, inclusive em verdades que estavam prestes a vir à tona, ligadas ao passado que ela pensava entender. Em meio à onda de solidariedade e alívio que a reportagem trouxe, Marina não esperava ser atingida por uma bomba emocional vinda do passado. Revirando documentos antigos na tentativa de entender como Juliano Ferreira havia arquitetado o golpe, ela encontrou algo inusitado. Uma carta de Carlos, seu marido falecido, endereçada a ela. O tom era de arrependimento. E ali, entre linhas tremidas pela doença, veio a confissão. Carlos tivera um caso breve com uma veterinária, e desse relacionamento nasceu Pedro, um filho ilegítimo que ele nunca teve coragem de revelar. A dor da traição era pesada, mas havia mais. Juliano, além de contador corrupto, era primo da mãe de Pedro e usava a criança como parte de uma teia de chantagens. Ao perceber que a reportagem viral poderia afetar seus planos, ele apareceu no santuário com advogados e com Pedro. Tentou forçar Marina a reconhecer uma dívida inexistente. Mas Pedro, diferente do pai manipulador, mostrava-se humilde, curioso e genuinamente interessado no que aquele lugar representava. Não havia maldade em seus olhos, apenas o desejo de pertencimento. Marina, apesar do choque, reconheceu ali uma segunda chance. Talvez não com Carlos, mas com o que ele deixou. Aceitou Pedro, não como herança de uma traição, mas como parte da família que o santuário havia se tornado. O gesto comoveu até os mais céticos. Afinal, o que é o resgate de animais, senão um reflexo da nossa capacidade de acolher, mesmo o que a vida nos oferece de forma torta? Mas a calmaria seria breve. O destino ainda guardava reviravoltas, e uma delas viria acompanhada de febre alta e silêncio na jaula de Sultão. O que parecia um simples resfriado virou preocupação real. Miguel acordou febril, abatido, e em poucos dias estava internado. A suspeita inicial era de uma infecção ligada ao contato com Sultão, o que fez o alerta soar alto. Rafaela, sua mãe, ficou em pânico. Eu sabia que esse leão traria problemas, exclamava pelos corredores do hospital. Mas os exames provaram o contrário. A infecção era rara, sim, mas não vinha do leão. Possivelmente Miguel havia contraído a bactéria na escola, muito antes do contato com o animal. O baque emocional foi tão forte quanto o físico. Separado de Sultão, o menino definhava em silêncio. Seus olhos perderam o brilho, a energia sumiu. Marina, vendo o neto sofrer, teve uma ideia simples e genial: instalar câmeras no recinto de Sultão, ligadas a um tablet no quarto do hospital. E deu certo. O menino sorria ao ver o leão deitado, mesmo que à distância. Mas a saudade era mútua. Sultão também se mostrava diferente. Agitado, mais arredio, como se sentisse que algo lhe faltava. Foi Pedro, agora inserido de corpo e alma no santuário, quem teve um estalo. Levar algo com o cheiro de Miguel para o leão. Uma camiseta usada, e ali se confirmou o que todos já sabiam. O vínculo entre menino e fera era real. Sultão cheirou a peça, depois se deitou sobre ela como se protegesse um tesouro. Enquanto Miguel lutava para se curar, Pedro cuidava de Sultão. E Marina assistia de longe, com o coração dividido entre orgulho e preocupação. Era uma dança de afeto à distância, costurada por dor, memória e esperança. Quando parecia que o santuário finalmente respirava, com Miguel em recuperação e Sultão mais calmo sob os cuidados de Pedro,
uma nova ameaça surgiu. Dessa vez, do lado de fora das grades. Otávio Bragança, um empresário conhecido por projetos duvidosos, comprou todas as terras ao redor do Santuário Serra Verde. Seu plano? Construir um resort de luxo. Barulho de obra, movimentação intensa e fumaça começaram a invadir o refúgio dos animais. A paz, cuidadosamente restaurada, estava por um fio. Marina tentou de tudo: conversas, apelos legais, até reuniões com vereadores da cidade. Mas a construção era tecnicamente legal, e Otávio sabia disso. Cinicamente dizia: não posso comprar o santuário, mas posso tornar sua existência insuportável. A resposta veio como sempre vinha naquele lugar, com empatia, estratégia e uma pitada de ousadia. Foi Miguel, ainda em recuperação, quem sugeriu: e se a gente mostrasse para o mundo o que ele está fazendo com os bichos? Pronto, mais uma semente estava plantada. Beatriz voltou com sua equipe, desta vez para filmar os impactos da construção ilegal, ainda que disfarçada de empreendimento. O novo vídeo mostrava animais estressados, alguns agressivos, outros recusando comida. O momento mais forte veio com Sultão, que, pressionado pelo barulho constante, destruiu parte de seu recinto em crise. A comoção foi geral. O vídeo viralizou. A opinião pública virou o jogo. Fiscais apareceram e descobriram uma série de irregularidades ambientais. Resultado: embargo imediato da obra e processo criminal contra Otávio. Mas o estrago emocional já estava feito. Em meio à calmaria que se seguiu ao embargo das obras de Otávio Bragança, Marina decidiu encarar uma dor que havia deixado-o em suspenso: as revelações sobre Carlos, seu marido falecido. Com a coragem de quem já enfrentou tempestades demais, ela voltou ao antigo escritório dele, um cômodo que evitava desde sua morte. Foi ali, num fundo falso de gaveta, que encontrou um diário de couro e um envelope com seu nome. A cada página, a imagem do homem perfeito desmoronava e dava lugar a alguém real, complexo, cheio de falhas e medos. Carlos descrevia com detalhes o envolvimento com a mãe de Pedro, o nascimento do menino, e como caiu nas mãos de Juliano Ferreira, o contador. O primo de Lívia, a mãe de Pedro, usou a situação para chantageá-lo durante anos, ameaçando expor o caso. Carlos cedeu, desviou recursos do santuário, criou uma teia de mentiras, mas não porque fosse mau, e sim por medo. Medo de perder Marina, medo de manchar o que haviam construído. Foi nesse ponto que Marina entendeu. Ele não era o santo que ela idealizou, mas era humano, e humanos erram. A dor da decepção dividiu o espaço com um tipo curioso de alívio. Agora ela sabia. Agora podia olhar nos olhos de Pedro e dizer com convicção: você não é um erro, você é parte disso aqui. Os dois sentaram-se no chão empoeirado e leram o diário juntos. Pedro, com lágrimas nos olhos, perguntou se Carlos o amava. Marina respondeu sem hesitar: do jeito dele, sim, e eu também amo. Era o início de um novo ciclo, onde o passado não era esquecido, mas usado como adubo para o que viria. E o que viria, como sempre, seria intenso. Com o passado enfim desvendado e os fantasmas de Carlos transformados em memória e aprendizado, o Santuário Serra Verde começou a florescer de um jeito novo. Pedro, agora parte da equipe, descobriu ali uma vocação que nem imaginava ter. Cuidar dos animais lhe dava sentido, propósito e também um elo com o pai que conheceu pelas palavras de outros. Miguel, por sua vez, recuperado e cheio de vida, voltava aos poucos para junto de Sultão. E cada reencontro entre os dois era como assistir a uma aula de afeto silencioso. As doações solidárias continuavam chegando. A imagem do menino e do leão viralizou de novo, inspirando escolas, ONGs e até artistas. O que antes era apenas um abrigo de animais se transformou em símbolo de empatia, superação e reconexão. A relação humano-animal entre Miguel e Sultão virou estudo de caso para veterinários e psicólogos. Marina, agora com a alma em paz,
Liderava tudo com um sorriso diferente, mais sereno, mais leve, como quem já viveu dores profundas e escolheu transformar cada uma delas em esperança. E mesmo com tantos desafios vencidos, ninguém ali acreditava em finais perfeitos. A vida ainda teria altos e baixos, mas agora havia força, havia união e havia propósito. Miguel continuava dizendo, com a sabedoria das crianças que já sentiram demais, ele só precisava de alguém que entendesse a dor dele. Essa frase, dita com simplicidade, virou o lema do santuário, porque no fundo todos ali, humanos e animais, estavam apenas tentando ser vistos, compreendidos e aceitos. E isso, sim, muda tudo. E agora me diz, quantas vezes na vida você já se sentiu como o leão sultão, escondido no canto, rosnando para o mundo, carregando dores que ninguém vê? Ou como Miguel, tentando entender um mundo que parece grande demais para um coração pequeno? Essa história nos lembra de algo essencial. Às vezes, o que cura não é remédio, mas presença. Não é o que a gente fala, mas o que a gente sente, e permite que o outro sinta também. Talvez você esteja passando por um momento difícil, enfrentando seus próprios traumas, ou tentando ajudar alguém a sair de uma jaula invisível. Se esse for o caso, o que você pode aprender com o vínculo entre uma criança e um leão? O que você pode transformar simplesmente por estar presente, por olhar com empatia, por acreditar em segundas chances? O santuário pode estar aí, dentro de você, só esperando que você cuide dele. Se essa história mexeu com você, não guarde só para si, espalhe essa mensagem de empatia e transformação. Aperte o botão curtir, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo que toca o coração. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E me conta aqui nos comentários, você já viveu uma conexão tão forte com um animal ou com alguém que estava emocionalmente ferido? Vou adorar ler sua história.